Vamos na nossa sintonia aqui. Vamos. Energia Oitava, boa, hein? energia positiva. Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio do PodFab. E hoje o assunto é super interessante, como todos, né? Para mim, todos são. Mas Todos esse chama mais atenção, eu acho, né? Sim. Todo mundo quer saber sobre Porque esse envolve assunto. muitas problemáticas, né? E a Muito. gente vai falar sobre isso também. Mas fiquem ligados aí que a Thaís tem um recado para vocês antes da gente começar. Eu tenho. Ó, para quem ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, tá? PodFab, tá? Simples de achar. Você vai botar como fica escrito aqui. E você tem que ir lá no botãozinho vermelho, inscrever-se, e ao lado tem o sininho. E aí você ativa, porque sempre vai ser avisado, tá? Qualquer vídeo novo, qualquer novidade que a gente solte lá também. E também no Instagram, né? PodFab, que lá a gente vai estar dando todas as novidades, os dias, os cortes. E mais um recadinho, que a gente tem só o canal só de cortes, que é o corte e cirurgia plástica, que ficou mais fácil, eu acho, para todo mundo conseguir achar e abranger mais o tema, né? Mas, gente, tá muito legal. Esse aqui vai ser o 8º episódio, então já tem 7 aí para vocês se deliciarem. Eu quero que o canal PodFab passe o número de inscritos do Cortes PodFab, né? Por favor. Gente, vamos lá, por vamos favor. vamos inscrever. Ó, no Cortes a gente já tá com 10 mil, hein? Vambora. É uma luta. E hoje vamos falar de lipoaspiração? Vamos. Eu adoro. Muita coisa para falar sobre lipoaspiração. E primeiro recadinho que eu quero dar para vocês é que é um procedimento seguro. Amém. Isso. Jesus! Comece assim, fale isso. Porque vamos começar a falar que assim, a gente tem tantos problemas envolvendo lipoaspiração, a mídia fica em cima, né? E não é para menos, porque a gente realmente tem problemas graves. Mas eu vou dizer para vocês que os problemas graves acontecem por falta de cuidado, na grande maioria das vezes. É óbvio que a gente se submeter a uma cirurgia, a gente sempre tem um risco. Claro. Por isso que a gente tem que amenizar ao máximo todos os riscos, a gente tem que estar atento aonde vai fazer, com quem vai fazer. A gente vai falar de todos esses tópicos e eu quero todo mundo aprendendo. E se você pensa em fazer lipoaspiração, não pode deixar de assistir esse podcast. Se você, sua amiga, sua mãe, sua tia, porque esse tema, ele abrange todo mundo, hein? Todo mundo pensa em fazer lipoaspiração. E o que a gente mais escuta, quando falam muito sobre lipo, não é positivo, né? O que viraliza nas redes sociais, na mídia e tudo mais, é sempre quando tem um problema. Mas estamos aqui hoje para lembrá-las e alertá-las de tudo que você tem que saber. Primeiro de tudo, você faz lipoaspiração em consultório? Não faço lipoaspiração em consultório, a bendita hidrolipo. Isso é uma posição minha, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu sei que tem cirurgiões que realizam, inclusive cirurgiões da sociedade, tá? Infelizmente, sim, tá? Mas eu acho o risco muito grande. Não acho que deva nenhum paciente passar por isso. Os riscos são enormes, porque para a gente conseguir uma anestesia local, né? Para a gente conseguir uma analgesia do local a ser lipoaspirado, no consultório eu tenho que infiltrar uma quantidade muito grande de anestésico local. E para quem não sabe, o anestésico local ele é tóxico. Então, existe uma quantidade, que não é uma quantidade muito grande, de anestésico local que a gente pode fazer de infiltração. Em um paciente, em média de 70 quilos, a gente pode infiltrar no máximo 30 ml a 40 ml no máximo, é 7 miligramas por quilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a quantidade de anestésico pode levar a parada cardiorrespiratória. Olha só. Então, você imagina uma parada cardiorrespiratória dentro de um ambiente que não tem respaldo, que não tem os aparelhos para ressuscitação cardíaca. Toda a estrutura, né? Mesmo, desde o elevador, né? Um elevador que caiba uma maca, senão você leva como, né? Exatamente. Então, são muitas as coisas que envolvem, né, Thaís, Sim. assim... Eu acho que a segurança em primeiro lugar. Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar bonita, todo mundo quer colocar um biquíni e se sentir bem. Sim. Mas existe um preço muito alto a se pagar por esses exageros que a gente vê por aí, as pessoas cometendo. Sim. Então, gente, olha, eu sou contra cirurgias em consultório.
eu sou contra não só a hidrolipo, porque eu vejo também... Você acredita que outro dia, a paciente me falou que uma amiga colocou uma prótese de mama no consultório? Ai, meu Deus, a gente escuta cada uma. Doutora, mas é um tudo, procedimento tão simples, gente, pelo amor de Deus. Falam muito também da blefaroplastia, né? Que é tão Blefaroplastia, lipoaspiração de submento, de papada. É uma lipoaspiração também localizada que eu vejo muitos profissionais fazendo em consultório. Nem médicos, né? Nem médicos, né? Mas isso não é nem para médico, nem para nenhum médico, né? Assim, porque a gente tem que saber exatamente onde você está, e a gente vai falar sobre isso aqui, porque, assim, para mim, uma das grandes descobertas da cirurgia plástica foi a lipoaspiração. É muito porque lindo o resultado, a lipoaspiração, né? Tem um resultado sensacional. Porque ela é para retirar gordura localizada de locais que você pode malhar e não conseguir tirar. É uma gordura que, mesmo com emagrecimento, ela permanece ali. Por mais que você esteja no seu peso ideal, é uma gordura que não vai sair. Geralmente aquela área ali do flanco, né? Aquilo dali Exatamente, a pochetinha nós. que todo mundo fala, ai meu Deus, o uso daquela calça baixa, lembra quando teve o boom da calça baixa? Anos 90, aquela 2000, Saint-Tropez, assim. né? Que falava? Não, Saint-Tropez ela já é mais alta, é a calça baixa mesmo, gente, né? Que fica abaixo do umbigo. Bem abaixo do umbigo, começou a marcar. Todo mundo mudou ficava o corpo, né? Mudou o corpo. As mulheres começaram a ficar mais quadradas, com uma barriguinha mais proeminente, por conta do modelo da calça. É engraçado. Eu nasci nos anos 80, tá? Que eu sou de 89, então eu ainda falo que sou dos anos 80. E eu lembro muito disso, da minha mãe falando, não vai usar isso. Bota essa calça pra cima. A calcinha baixa. Lembra que a gente usava... Eu, na minha época, tinha calcinha... A calcinha era de nylon, assim, bem larguinha. Mas depois eu vi que ela foi abaixando cada vez mais, né? Isso também marca muito. Sabe uma calcinha que é... assim, que a mulher não pode usar todos os dias? É aquela calcinha que tem aquela fita lateral. Sim. É tipo um elástico na lateral. Marca mais a pele, né? Se você usar aquela calcinha que ela tem essa fita com elástico na lateral fina, pode ter certeza que o seu corpo vai ficar marcado. Sim. Verdade. Vai ficar tipo mais marcadinho. tanguinha, assim, né? Eu gosto muito das calcinhas que não marcam aquela... Ou renda, porque tem umas de renda que não marcam nada. Eu também. Ou aquela sem costura, que também não marca nada. Aquele corte que tem laser, assim, maravilhoso. Que tem várias marcas, Hoje né? Hoje em dia é muito fácil várias de achar, marcas. gente. Hoje em dia é tudo muito Desde fácil as mais de achar. caras, as mais baratas, aí tem muita coisa legal no mercado para todo mundo. Então, assim, lógico que quer sensualizar, quer colocar uma calcinha mais fina na lateral e tal, mas não usa todos os dias. Procura usar numa eventualidade. No dia a dia, mas no né? dia a dia, procura usar uma calcinha que não te marque tanto, mais confortável, para não ficar com essas marcas da gordura localizada, porque afunda a região e parece que realmente acaba delimitando algumas gorduras, né? Ó, temos uma consultora de imagem, né, que atende lá conosco na clínica, e ela hoje estava me mostrando as novas tendências, tá? Adoro ficar conversando lá com ela. E tá vindo de novo, hein? Essa cintura baixa. Mentira! Aí eu até falei com ela, falei, ai, o horror do corpo feminino. Ela, não é uma boa notícia. E tal. Então já fica o alerta aí, tá, gente? Tendência, mas vamos pensar no nosso corpinho. Gente, eu vejo porque, assim, é tendência mesmo. Porque a minha filha, por exemplo, Thaís, ela nasceu em 2006 e ela tem 15 anos agora. Ela só gosta de cintura bem alta. Sim, verdade. Então, fica um corpo mais bonito, né? Lógico. Fica um corpo mais elegante, mais bonito. Agora, óbvio que, assim, a gente vai gostar também da baixa. Só que eu acho que não pode ser exagerado, né? E tudo em exagero. Evitar usar todos os dias, porque senão é isso, marca mesmo, né? Porque tem gente que usa jeans todo dia, né? Tem gente que gosta do jeans. Vou dar um exemplo, quando a gente tem uma mama maior, se você ficar usando o mesmo tipo de sutiã, você fica marcado. Sim. A gente vê como, de fato, marca o corpo, né? Marca. Fica com aquela valinha aqui na altura do ombro, né? É uma lesão repetida ali, né? Vai ficar amassando. Então, eu vou colocar para vocês aqui, vou pedir para os meninos para colocar aqui alguns critérios que a gente precisa. Pode colocar aqui. Critérios de segurança para uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração segura, ela precisa
ser seguido alguns critérios. Alguns critérios super importantes precisam ser seguidos e eu quero que vocês entendam cada um desses tópicos que eu vou destrinchar aqui para vocês. Pode colocar aí, Marcos. Então, o primeiro tópico que vocês vão ver ali, ó, cirurgião, a formação e a escolha do seu cirurgião. A escolha do cirurgião que vai te operar é mega importante. Começa aí, né? Começa aí. Por quê? Porque, Thaís, a lipoaspiração, eu gosto de falar isso, ela é feita com cânula. Uhum. E ela tem um pertuito de entrada que é em torno de 0,5 centímetro a 1 centímetro. Então, você enfia uma cânulazinha, né, por dentro da pele e o cirurgião ele tem que saber exatamente onde está colocando essa cânula. Em que profundidade está fazendo. Sim. Né? Para saber se não está atingindo nenhum órgão, o que está fazendo. Então, gente, o cirurgião ele tem que ter uma formação longa de cirurgia geral, né? E a formação em cirurgia plástica. Para quem não assistiu o primeiro episódio do PodFab, é muito legal, que é contando exatamente essa trajetória. E ali vocês entendem. Muita gente ali, além de ter gostado da tua história, não sabia, de fato, de como você chega à cirurgiã plástica, né? Ah, você é só médica? Não, você é médica com formação em cirurgia geral, depois uma cirurgia plástica. Isso aí. Então, isso é fundamental para estar realizando uma lipoaspiração, então, por exemplo, se você né? quer fazer uma lipoaspiração, escolha um cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É super fácil você conseguir, porque todo cirurgião que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ter certeza que ele tem uma formação em cirurgia geral e formação em cirurgia plástica, porque é pré-requisito. Uhum. Então, quando você abre lá sbcp.org.br, você vai ter uma partezinha que você vai procurar, tem lá, procure o seu cirurgião. Você vai digitar, né, o nome do cirurgião que você está almejando operar. E aí... Às vezes pode até achar, sei lá, eu não sei o nome, não conheço. Pela região você também encontra, Pela região, né? Exatamente. Eu não sei com quem operar. Eu moro, não sei... No Rio de Janeiro não é. No Rio de Janeiro não é. Se você mora em um estado distante, você não sabe quais são os cirurgiões que estão ali na SBCP, você entra no site, coloca a região que você mora, porque pode ser por estado também, região. E aí você vai aparecer todos os cirurgiões que estão cadastrados e que têm títulos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso aí. Então, esse é o primeiro quesito que você deve seguir para uma lipoaspiração segura. É a escolha do seu cirurgião, tá? Muito bem, muito então, bem. E é simples, gente, muito simples. Não tem mistério. Não tem mistério. Se você não lembrar do SBCP, você joga no Google. Cirurgia plástica. Como encontrar um cirurgião plástico? Pode botar a palavra que você quiser que vai cair lá. Vai, com certeza. Só que quando você coloca no Google o nome de uma pessoa, vai aparecer a pessoa, mas não vai te dizer se ele é da sociedade, porque muitas pessoas se intitulam cirurgiões plásticos e não tem o título de especialista. Olha, a gente escuta isso com mais frequência do que a gente gostaria, né? Então, gente, para você ter certeza se ele é cirurgião plástico mesmo, você pode fazer a pesquisa na internet, pesquisa no Google, mas não deixe de ir no site da sociedade. Isso mesmo. Tá? Não deixem de ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se ele tem realmente capacitação para a realização de uma cirurgia segura. Produção, vamos lembrar, vou anotar aqui, tá? Para botar lá no link. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente vai botar lá no link, lá embaixo, em toda a descrição, que aí a gente bota o site para ficar mais fácil para vocês acharem. Colocar o endereço para vocês, tá? A segunda é a indicação correta. A gente falou nos episódios anteriores sobre abdominoplastia e as indicações de abdominoplastia. É super importante vocês entenderem que a lipoaspiração, primeiro, ela não pode ser para emagrecimento. Isso é ótimo. Ela não pode ser para uma paciente que tem muita flacidez. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de pessoas que têm indicação de lipoaspiração. É a gordura localizada, é a famosa gordurinha localizada. Tá dando para ver aí? Aquela região que a gente estava mencionando aqui mais cedo. Isso aí. Ó,
essa é uma região que você pode, se você tem essa gordura localizada, e quanto mais idade a gente tem, mais essa gordura aparece. Não sei por que essa danada aparece. E aí, o que vai acontecendo com essa gordura? Vai acabando com o nosso contorno. Nosso bumbum parece menor do que ele é. Sim. Né? Então, a lipoaspiração dessa região, além de te dar uma cintura, te dar um contorno mais bonito, a gente pode utilizar essa gordura e colocar no glúteo. Só de você já retirar essa gordura dali, naturalmente seu bumbum já parece maior, Tem paciente que fala assim, eu não quero aumentar o bumbum. Mas mesmo só retirando essa gordura aqui, a gente já projeta mais o glúteo. A gente sente, né? Quando a gente emagrece mais um pouquinho, aparece até aqueles benditos furinhos, que eu adoro quando eles estão aparecendo. É lindo, aquilo é um ótimo sinal. É lindo, é verdade, Thaís. E aí, gente, então essa é uma das indicações, né? E olha aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês é uma paciente com gordura localizada que não tem flacidez. Então, assim, é uma flacidez leve de pele, ela tem até uma flacidez, tem um pouquinho de flacidez abdominal, porém, é uma flacidez leve, que hoje, para pacientes com flacidez leve, a gente pode usar tecnologia, né? Então, aqui, ó, sem flacidez, somente flacidez leve, que a gente pode utilizar a tecnologia, que aí a gente tem o laser, tá? Tem as técnicas de laser. Vou passar um videozinho para vocês aqui, não é o vídeo de vocês não, meninos. Eu vou passar um vídeo aqui para elas para ver o que é o laser. Aula didática. Gosto assim. Para vocês entenderem o que é o laser, ó. O laser, ele tem uma pontinha que fica iluminada. Tá dando para ver? E a gente vai passando por dentro da pele essa luz. Tá dando para ver aí? E aí, aqui, ó, a ponteira, ela vai passando para emulsificar a gordura. A gente usa para emulsificação da gordura e a gente utiliza também para melhor retração da pele. Então, uma paciente que tem flacidez de pele, mas é uma flacidez leve e que quis fazer, porque vai ter filhos ainda, não quer fazer abdominoplastia, não quer fazer por conta da cicatriz, a gente utiliza a técnica laser, né? Os aparelhos, as tecnologias para tratar essa gordura localizada com flacidez. Me ajuda bastante a fazer essa retração Retrai da pele, né? muito bem a pele, muito bem. Vale lembrar aqui que para utilizar, hoje a gente fala muito em lipo LED, lipo laser, lipo de alta definição. A lipo de alta definição, ela é para definir alguma coisa. O que a gente quer definir? A gente quer definir contorno e a gente quer definir musculatura. Sim. Então, um paciente que está no sobrepeso, que está ali no 29 de IMC, a gente ainda vai falar sobre isso, para fazer uma lipo LED é muito complicada. Por quê? Porque na lipo de alta definição, eu tenho que deixar a pele bem fina, eu tenho que tirar uma quantidade bem grande de gordura, passar o laser para retrair muito bem essa pele, para poder marcar os gominhos. Sim. Então, você imagina o quanto fino tem que ser essa pele para eu conseguir uma definição, para eu conseguir que o músculo fique marcado. É como se você usasse um tapete grosso em cima de uma escultura. É uma pele cheia de gordura em cima de uma escultura. Sim. O que eu preciso fazer? Afinar esse tecido. Quando eu jogo uma seda em cima da escultura, eu consigo fica visível, melhor, né? Dizendo, fica mais visível essa escultura. Então, eu tenho que deixar a pele muito fina. Se o paciente tem um tecido gorduroso muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Sim. Então, lembrando que a lipo LED, ela tem as indicações precisas, né? Então, assim, a lipoaspiração eu posso indicar para um paciente com IMC um pouquinho maior, mas a lipo LED já não. Sim. Porque senão eu ultrapasso o limite de gordura a ser lipoaspirada. Tá? Isso é legal de você falar, porque hoje é um assunto que está muito em alta e principalmente em grandes celebridades que naturalmente se esforçam muito, estão sempre ali mantendo aquele peso, né? Então pode ser que tenha realmente aquela indicação. Mas ó, eu, mulher normal, digamos que eu estou sempre oscilando de peso por questões hormonais dia a dia, é mais difícil, né, doutora? E outra coisa que ele utiliza é a gordura para fazer esse músculo, né? Simular a musculatura com o preenchimento de gordura. Isso aqui é a gordura que foi coletada de uma lipoaspiração.
Então, aqui a gente está em a gordura decantando. Eu já retirei, já lipoaspirei. E aí, estou decantando essa gordura para enxertar. Então, eu posso utilizar essa gordura para enxertar mama. Eu posso utilizar essa gordura para enxertar glúteo. Eu posso enxertar reto abdominal para fazer os gominhos. Então, eu posso utilizar essa gordura para várias coisas. Até para face? Para face coisas, também, né? Também. Né? Às vezes, paciente muito emagrecida, que tem muita flacidez, para fazer a cirurgia facial, eu preciso de um pouco de enchimento, aí a gente utiliza a própria gordura, retira um pouco de gordura e faz a enxertia facial. Legal. Que também é super interessante, né? Uma coisa que é legal delas saberem, e você estava falando da lipo-LED, que é LAD, né? Cada um... É porque aqui a gente fala muito LED, né? Mas é LAD. É LAD, Porque lipo-LAD e lipo-HD é a mesma coisa, tá? Só que lipo-HD é lipo high definition, que é em inglês, né? E lipo-LAD que a gente adapta sempre para tudo, lipo Isso de alta aí. definição. Então, só para vocês entenderem, porque às vezes a gente fica muito perdido, né? Sim, aí fica, tanta meu Deus, é muita nomenclatura informação, diferente. muita informação. É a mesma coisa. Mesma coisa. O que a gente quer na lipo de alta definição ou na high definition? O que a gente quer? A gente quer definir. Sim. Definir o quê? O que a pessoa provavelmente tem ali embaixo, né? Definir. Senão... Aí a gente vai tentar definir alguma coisa. Sim. Só que assim, a gente tem que entender que a hipertrofia muscular, ela depende de muito esforço. Sim. Muito esforço. Não é essas pessoas que vivem de culto ao corpo, que malham muito. Eu, por exemplo, nunca ia conseguir fazer uma lipo de alta definição, porque eu não malho nada. Sim. Como é que eu vou conseguir? A não ser que eu utilize a gordura para enxertar, né? Para fazer falsos gominhos. Mas só que eu tenho muito medo, aí muito a gente medo. aumenta de peso. E aí? Ah, imagina botequinho da Michelin. Porque aquela gordura que tá ali, ela vai aumentar, A gordura aumenta, gente. Naturalmente, a gordura vai aumentar de volume. Você engordou, a gordura que está ali, ela aumenta de volume. A célula de gordura, ela não se multiplica, mas ela estufa. Infla, né? Tem um episódio, se eu não me engano, é o 3º, que você fala bastante sobre isso, né? Que a gente, para mim também foi uma aula, porque eu acho que na minha cabeça... quando você fala assim, nossa, aumentei pra caramba de peso, então eu multipliquei essas células de gordura. Não é, elas incham, né? Elas incham. Por isso que às vezes vocês perguntam assim, nossa, mas eu fiz lipoenxertia no meu bumbum e sumiu tudo. É estranho. Porque assim, a célula de gordura que a gente enxerta, ela é preparada para o enxerto. Né? A gente já coloca em média 30% a mais, porque a gente sabe que 30% mais ou menos a gente vai perder. Absorve um pouquinho. Absorve. Né? Mas as que ficaram, se você mantiver, ela vai aumentar. Ela vai aumentar de volume. Depois que ela tem a pega, né? Vamos dizer assim, é como se fosse uma sementinha que a gente plantou, ela vai aumentar de volume. Então, se você engordar um pouquinho, eu tenho pacientes que falam, doutora, meu bumbum está enorme. Fica mesmo. Tem que tomar engordou, aquele cuidado, né? Engordou, aí você imagina um abdômen enxertado. Sim. Ai, que medo. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo disso. Não é? E assim, como é uma técnica relativamente nova, sim. Né? A gente ainda não viu muitos resultados a longo prazo, Sim, a longo né? prazo a gente ainda não tem. Eu acho lindo, tá? Acho lindo para paciente magro, esguio, que quer só definir. Sim, acho a gente lindo. Tem não sou que contra. É super possível, né? Não sou contra, mas eu acho que tem casos para indicação, selecionados. E quando é aquilo que a gente conversa muito, gente, quando a gente hoje vê tudo de uma forma muito banalizada nas redes sociais, a gente se frustra, né? Sim. Porque eu falo, por que aquela ali conseguiu e eu não consigo? Agora vocês estão entendendo um pouquinho, né? Que cada um tem sua indicação, o que tem ali embaixo, o que vai ser feito. Então, não fica assim, não, porque eu também não posso fazer, não. Ela também não. Porque senão, a gente pode ganhar um pezinho aí bonito. Então, a gente vai passar aqui, ó. Então, a indicação correta é um abdômen sem flacidez ou com pouca flacidez, que a gente vai usar a tecnologia quando tem pouca flacidez para melhor retração dessa pele, tá? Para elas entenderem, quando você faz essa lipoaspiração, você descola, né, um pouco a pele ali. Vamos passar o videozinho aí, Marcos, para elas entenderem a técnica? Ó, prestem atenção que agora a gente vai passar um vídeo para vocês. Estou adorando isso. É mais prático, né?
Eu sou muito visual Ah, também. eu também. Até a gente e fala a gente tá do aqui para podcast, isso, né? A Para gente ser fala visual. isso, né? Que a gente gosta do videocast, que é É ter isso esse aí. contato aqui. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados por mulheres e homens para eliminar as gorduras localizadas, definindo melhor a silhueta corporal. Uma das técnicas mais utilizadas é a técnica tumescente. Trata-se de uma infiltração prévia de solução contendo anestésicos e vasoconstritores, que facilitam a remoção da gordura, diminuindo o sangramento durante a cirurgia e a dor no pós-operatório. Logo após a administração da solução, são feitas pequenas incisões em locais estratégicos do corpo, onde é inserida uma cânula fina que, conectada a uma seringa ou um aparelho de sucção, aspira os excessos de gordura com movimentos de vai e vem. É muito importante tomar as medicações prescritas pelo seu médico, nos horários indicados. A lipoaspiração é uma técnica já consagrada com raras complicações. O que eu mais quero que vocês prestem atenção nesse vídeo é na técnica tumescente. A técnica tumescente ou intumescente é quando a gente coloca, a gente infiltra anestésico local com soro e vasoconstrictor. Para que serve isso? Serve para sangrar pouco, né, no pós-operatório. Então, aqui tem a camada, ó, né, da pele, tá vendo? Epiderme, derme. Aqui é a gordura, aqui é a musculatura. Olha o que a gente estava falando. Quando eu retiro gordura, se é um paciente que tem muita gordura, uma camada bem uma espessa, camada né? muito espessa, como é que eu vou definir essa musculatura? Eu preciso deixar essa camada bem fina, eu preciso afinar muito. E aí, se é um paciente que tem uma quantidade muito grande de gordura, eu acabo passando do limite de segurança. Volta lá para mim. Nos tópicos. Isso. Olha lá, a quantidade lipoaspirada é de 5% a Faltou 7%. ali, né? É de 5 a 7% do peso corporal, tá? Então, essa é uma quantidade que a gente pode lipoaspirar, principalmente na lipotumescente. Porque se for uma lipo seca, que hoje pouca gente faz, que é uma lipo sem infiltrar o vasoconstritor, que o vasoconstritor faz sangrar menos, a gente diminui esse percentual. Eu posso lipar menos ainda. Por quê? Porque sangrou mais. Como é que o paciente vai suportar isso, essa perda toda, né? Isso é legal de você falar, porque muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo e aí não ao mesmo entende tempo. muito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a quantidade certa a ser lipoaspirada é de 5 a 7%. Então, você tem que ter um IMC, um índice de massa corporal, até 29 no máximo. Porque senão a gente acaba ultrapassando isso, não vai ter resultado nenhum. Sim. Quanto eu vou poder lipoaspirar? Sim. Né? Em um paciente de 100 quilos, 5% é nada. Eu lipei o quê? E aí a pessoa não atinge o resultado, fica frustrada. Vai se frustrar. Né? Existe até ontem, eu estava revisando a literatura para poder chegar aqui e falar com vocês. Estava olhando algumas coisas mais recentes. E tem um trabalho que publicaram de lipoaspiração em pacientes obesos. Por quê? Porque disseram que esse estudo mostra que os pacientes obesos, eles diminuem lá o índice de insulina quando retiram um pouco de gordura. Tem algumas taxas que melhoram, mas esteticamente não tem resultado. Não vai ver muito. Não vê não resultado. É muito nítido, né? Não tem como. Por quê? Porque a quantidade de gordura ali que eu posso retirar, perto da quantidade de gordura que o paciente tem, é muito pequena. Sim. Né? E aí passa por todo um procedimento cirúrgico, né? E tudo mais, para nada, assim. Para não ter um resultado, né? Sim. Então, tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que a gente tem que pensar, vale, não vale, onde vale? Né? Até porque a gente está investindo, né? Lógico. Está investindo Nesses dinheiro. casos, ó, quando chega um paciente com um IMC maior do que 29%, lá na clínica, por exemplo, a gente tem uma endócrina que a doutora já fala, olha, vamos primeiro na doutora Beatriz, passa por todo o procedimento com ela, né, para avaliação. Sim, para depois fazer, gente, né? Porque também, Thaís, tem uma coisa super importante. Tem pacientes que ficam num vai e vem. Sim. Né? Tem aquele efeito sanfona, não sabe, eu estou tentando emagrecer e não consigo.
Pode ser alteração hormonal. Muitas das vezes, né? E enquanto a gente não regulariza, não coloca esses hormônios nas taxas de normalidade, a pessoa não consegue voltar ao peso normal. E aí, mais uma vez, se frustra, né? Aí vai gerando mais frustração. Entendeu? Então, é super importante isso também. O acompanhamento multidisciplinar que a gente tem lá na clínica, né? Faz toda a diferença, para né? acompanhar os pacientes que estão no sobrepeso ou na obesidade. O que a gente escuta muito, até quando são pacientes que saem da sua sala com essa indicação, é que você fala muito também sobre tireoide, para acompanhar a tireoide. E muita gente, assim, com 40, 50 anos, viram pra gente, eu nunca fiz. Gente, por favor, não... exame. Olha, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, aproveitando o gancho. Não utilizem medicação para emagrecer sem uma orientação médica. Semana passada, 140 medicações foram retiradas do mercado porque teve aquele caso daquela cantora que já levantaram a hipótese dela estar usando. Sim. E teve também uma morte de uma enfermeira, eu acho que foi em São Paulo ou no Rio, não lembro. Acho que foi em São Paulo. São Paulo, né? Que estava tomando, achando que era coisa natural. E a gente acredita que aquela cantora também que faleceu também foi por isso. Utilização de medicação que achava que era natural. Então, gente, não utilizem medicações para emagrecer que não tenha uma orientação médica de um endocrinologista. E é muito individualizado, né? A gente vê muito isso. A amiga que pega a receita da outra que foi... Exatamente. Gente, isso não funciona. Por favor. Por favor, cada um... cada organismo tem ali as suas peculiaridades, né? E não deixem de fazer seus exames, gente. Isso é muito sério. A gente fica impressionada, assim. Mulheres de 40, 50 anos que nunca fizeram um acompanhamento, nunca fizeram uma ultrassonografia de tireoide, por exemplo. Pois é. Isso é muito comum, né? Muito comum. Então, isso aqui também serve para isso, tá? Alertas. Procure um endocrinologista, um nutrólogo. É bem interessante você também estar entendendo como está funcionando. Eu não tudo quero aí dentro, emagrecer né? com medicação. Eu tenho duas amigas endocrinologistas, uma é completamente diferente da outra. Uma Isso faz é uma ótimo, coisa né? mais reeducação alimentar e tal, né? Que é a Jaqueline, e a Beatriz, que faz uma coisa mais alopática. Sim. Então, assim, tem para todos os tipos, Isso né? aí. Todas as indicações mais precisas. Vou aproveitar então o gancho porque é interessantíssimo para todo mundo. Inclusive a nossa endócrina, a doutora Beatriz Ohana, lançou um produto que está bem legal para quem não tem essa facilidade, para quem não consegue ainda ir a uma consulta. Ela montou um produto digital que tem umas assessorias. Mas é bem interessante, tadinha. Vale o jabá, tá? Mas é muito acessível para todo mundo. E hoje a gente vê, assim, ela fala muito isso, que um dos maiores índices de morte anual é a obesidade, né? Sim. Porque dali da obesidade desencadeia tantas doenças, né? Muitas doenças metabólicas, né? Então, assim, aí ela fala isso, ela falou, meu Deus do céu, você não faz ideia de quanta gente gasta dinheiro alto com medicações sem poder tomar aquilo. Por exemplo, mas essas medicações que a gente injeta, quem tem problemas hepáticos, renais, não pode fazer o uso delas e aí acaba desencadeando várias coisas que a gente está vendo aí, alguns exemplos não tão bons, né? Nossa, então, meu Deus. Vai lá depois, tá? Que vale a pena. É bem legal. Hoje em dia é isso, gente. Tem informação para tudo e para todos. Não caia em besteira para só ficar bonita. Isso aí. Então, menos a quantidade de lipoaspirada 5 a 7% do peso total corporal e menos de 40% da área corporal total. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma superfície corporal que é 100%. Eu começo a lipar. Lipei papada, lipei braço, lipei axila, lipei abdômen, lipei flanco, lipei coxa, lipei culote. Opa! Calma Quantos aí. quantos por cento eu já cheguei aí de área corporal lipoaspirada? Então, não é só a quantidade que eu estou retirando, e sim quais as áreas e a quantidade de áreas que eu estou lipoaspirando. Por quê? Porque a pele lipoaspirada, ela se comporta como um grande queimado. Então, quanto mais locais lipoaspirados, mais alterações eletrolíticas eu tenho nas regiões. Então, mais sequestro, né, de sangue. Então, tudo isso tem que ser muito calculado.
Sim. Aí você imagina, Thaís, as pessoas fazendo lipoaspiração em consultório sem o menor conhecimento disso tudo. Ai, gente, eu morro de medo e eu ainda não consigo acreditar que tem gente que ainda tem essa coragem, sabe? Tem uma frase que você sempre fala e que ficou muito marcado para mim numa live que a gente fez no Instagram sobre lipoaspiração, que você fala: eu não colocaria minha filha para fazer. Não então, mesmo, de jeito eu não indico nenhum. para ninguém. E é De exatamente jeito nenhum. isso, né? A gente tem que pensar, porque a gente entende, gente. A gente sabe que em diversos momentos a gente está mal, a gente não está num bom momento Exatamente. financeiro, a gente acaba caindo em tentação. Só que isso é saúde. Isso, em primeiro lugar, você tem que pensar na estrutura que você está. Seguindo esses tópicos aqui que a doutora separou muito bem, começando pela escolha do seu profissional, estrutura de hospital. Tem algumas pacientes que chegam até o consultório e falam assim: não, mas pode ficar tranquilo, eu não fiz tudo de uma vez. O médico me cobra por área. Cada vez que eu vou lá, eu faço uma área. Gente, isso vale a pena? E aí, no final, tá Você pagando, gasta o tá mesmo. gastando a mesma coisa. Exatamente, só que... Para correr risco. É como as pessoas caem nessas situações, então... Umas armadilhas, né? Tem umas armadilhas aí. Eu fui lá, fiz a região do flanco numa semana, esperei tantos dias, voltei para fazer o abdômen. Não é de Deus, não, gente. Não. Adorei. E não é mesmo, tá? Não é de Pelo Deus, amor não. de Deus. Então, outra coisa. Quantidade, área corporal, 40%. Entenderam, né? Acho que ficou bem explicadinho. A técnica que eu já disse para vocês, que é a técnica intumescente ou tumescente, que é a infiltração de soro fisiológico com anestésico local. Muita gente chama de lipomolhada, né? E adrenalina, que é um vasoconstritor, para poder sangrar menos, tá? Então, tem menor sangramento. Consequentemente, o pós-operatório é muito mais tranquilo, porque um paciente anemiado no pós-operatório não cicatriza, não fica bem, e aí tem que transfundir e uma série de coisas, né? Desnecessárias. Né? Cirurgia em ambiente hospitalar, não tenho nem o que falar sobre isso, porque eu já falei que não faço em locais que não tenha infraestrutura, tem que ter infraestrutura mínima para se submeter a um procedimento como lipoaspiração. IMC abaixo de 29, porque acima de 29 a gente já está na obesidade, e aí a gente cai naquela regrinha dos 5%. Conta para elas como que você calcula o IMC, que muita gente ainda tem essa dúvida. O IMC, né? Você vai se pesar e vai ver sua altura, é a altura ao quadrado, né? Então, você vai fazer sua altura ao quadrado, é seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, tá? Então, seria 29... É o limite, né? Que a gente está ali no sobrepeso. Quando a gente passa de 29 de IMC para 30, vocês podem fazer esse cálculo. Estou em 30, estou em 28. Você vai saber se está no peso ideal, no peso... Porque isso depende da altura. Tem isso lá no Google, você coloca lá, tem as formulazinhas para você saber se está no sobrepeso, se está na obesidade. Faz esse cálculo, faz esse exercício que é bem interessante. A associação de cirurgias, no máximo 2 procedimentos. A gente também, 2 procedimentos, por quê? Área corporal. Área corporal que eu mexi, que eu passei pelo trauma cirúrgico. Quanto maior a área corporal, né, maior o trauma cirúrgico, maior são as complicações, maior a chance de complicações, mais risco. Então, a associação, no máximo 2 procedimentos. A lipoaspiração e mamoplastia, lipoaspiração e abdominoplastia. É um ótimo combo, né, que a gente chama. São esses combos que a gente vai fazendo, né? Prevenção para trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, que a gente tem aí o uso de medicamentos, eu faço para cirurgias acima de 4 horas. Existem alguns fatores, né? Cirurgias acima de 4 horas, paciente que vai deambular pouco no pós-operatório, paciente com história prévia de câncer ou tabagista, paciente com obesidade, sobrepeso. São fatores de risco que a gente vai associando para fazer a prevenção. Necessariamente tem que fazer a prevenção com heparina de baixo peso molecular. Nesse momento, né, que a gente ainda vive de Covid, isso ficou muito em alta, né? As pessoas começaram a ouvir um pouco mais isso. Eu tenho feito um pouco mais de prevenção hoje. Faço mais prevenção do que fazia por conta do risco de tromboembolismo que algumas vacinas até propiciaram, que a gente vê. Acho que isso ainda não tem artigo científico. Mas a gente viu isso
na prática acontecendo. E aí toda a segurança, ela é necessária, né? E uma frase também que eu adoro roubar da doutora Fabiana é que vamos pecar pelo excesso. Excesso de cuidados, né? Então, sempre bom. É isso aí. Sempre bom. Esse item 10 é bem importante, hein, gente? Não deixar passar para o seu cirurgião todas as medicações que vocês estão utilizando. Principalmente, vocês acham que eu tô tomando ginkgo biloba, é natural, não preciso falar. Precisa sim, ginkgo biloba aumenta sangramento, sene aumenta sangramento. Então, às vezes, ômega aumenta sangramento. Então, você precisa sim dizer toda a medicação que está utilizando para o seu cirurgião, tá? Não escondam nada. Isso é até engraçado, tem gente que chega lá, eu vou escrever tudo, hein? Escreve tudo. É melhor escrever tudo do que faltar alguma coisa. E a gente fala assim, meu Deus, mas pra quê, né? Medicamento natural, não. É uma cápsulazinha em gel, um negocinho tão simples que eu tomo. Fala assim, não tomo nada não, doutora. Aí, quando tomo. Só tomo. Eu só tomo ômega 3, eu só tomo um chazinho que eu faço para emagrecer, com isso... Não, gente, tudo é porque é falta de conhecimento, gente. Deixa o conhecimento na mão de quem tem que saber mesmo, entendeu? Só a gente não pode deixar de passar. estuda para isso, né? Para proteger vocês, então... Só que vocês precisam das informações, né? Isso é fundamental. Se tem uma coisa que a gente fala, nunca minta para o médico. Ele é o teu melhor amigo. Não tá ali para te criticar, não é para nada disso. Ele precisa saber tudo. Tem gente que pergunta lá na fichinha, né, de anamnese, mas para que ela quer saber se eu bebo bebida alcoólica? Né? Fica até chateada, né? Pra que ela quer saber se eu faço terapia? Né? Isso é ficam chateados. Gente. Todo detalhezinho ali, são 20 anos já de profissão, né? Então, assim, tudo que vocês que vão lá ao consultório escrevem, já foi tudo muito bem pensado, muito bem analisado, coisas que em algum momento falava, opa, tem que botar isso aqui, vamos botar, opa, podia falar disso aqui. Né? Tudo hoje, você já trabalha com uma rotina muito boa, assim, sim. né? Já tem uma rotina, né? Acho que na vida, sem rotina, fica tudo mais difícil, né? Eu gosto de ter rotina em tudo. Eu acho que fica tudo mais fácil. Não, e a gente consegue pegar erros com mais facilidade. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui sobre a cinta. A cinta que eu utilizo no pós-operatório, eu até postei, é uma cinta sem colchete. Porque eu gosto da cinta sem colchete no início, tá, gente? Então, assim, eu vejo, mas o meu cirurgião indicou com colchete. Gente, cada cirurgião tem uma rotina, tá? E eu gosto da cinta sem colchete porque eu vi ao longo do tempo que o colchete, ele vai marcando. Como a gente tá com a pele toda solta e essa pele tem que aderir à musculatura, qualquer coisa que tenha de dobra e irregularidade, acaba marcando a nossa pele. Então, eu sou muito chata com isso. Eu gosto, a cinta, para vocês entenderem o grau de chatice da pessoa, essa cinta foi desenhada para mim. Isso aí. Porque a maioria dos cirurgiões, eles não usam essa cinta. A menina da fábrica, ela fala, gente, mas doutora, a senhora é a única que quer sem colchete. Porque com colchete realmente é mais fácil. Mas é hábito, né? E assim, ontem ela mesma postou um vídeo da nossa técnica ensinando como colocar e não é difícil. Não é difícil. Porque quando você olha, você fala, gente, isso daqui, desse tamanho, não vai entrar nunca em mim. Mas tem umas técnicas, né? Bota um ladinho, bota o outro, dobra e vai... E outra coisa, a cinta, ela não precisa ser de alta compressão, ela tem que ser de contenção. É isso. A cinta, quando ela comprime demais, ela pode causar necrose. Por exemplo, dobra, esse aqui tá dobrado, nessa foto. Essas dobras, elas não são interessantes, porque se essa dobra, ela fica muito tempo ali, você, se não tá operada, você sente incômodo e vai mudar. Vai sentir um pouquinho de dor e vai ali e vai esticar. Mas a sua pele está insensível. Então, essa dobra, por um período muito longo, não tem circulação de sangue. Sim. E aí acaba fazendo necrose de pele. No último episódio, né, que foi sobre abdominoplastia, você falou bastante exatamente sobre isso. Como pessoas imaginam que tem que comprar já uma cinta PP. Dura, aquela dura. Sabe aquela armadura, né? Não, gente, não precisa, e tá? um tamanho pequenininho, porque acha que já vai sair. E você até falou, tem gente que sai com peso ainda maior do que Teve até entrou, uma né? seguidora que colocou lá, acho que foi no TikTok, e colocou, eu respondi, você viu? Vi. Essa cinta parece muito mole, parece muito fina. Gente, a cinta de pós-operatório,
Ela não precisa ser uma cinta muito grossa. Nem pode muito, que Nem senão pode, incomoda, né, também. né? Ela é uma cinta de contenção, mais contenção do que compressão. Depois a gente até pode usar um pouco mais de compressão, mas inicialmente não. Depois, assim, de uns 2 meses, Ah, né? não, antes Um disso. pouquinho. Antes disso. Com 3, 4 semanas eu já estou colocando um pouco mais de compressão. Mas enquanto a pele está ali ainda se revascularizando, está melhorando ali a circulação sanguínea, está cicatrizando, né? A gente permanece com uma cinta. Gente, e são tantos estudos para chegar a esse tecido, né? Que são tecidos tecnológicos que, assim, a cada ano eles vão melhorando, Exatamente. melhorando, exatamente para ter todo esse conforto. Aí as e pessoas necessidade. acham que foi ali na casa das cintas e colocou qualquer tipo de cinta. Não, gente, tem cintas para pós-operatório, tem cinta para pré-operatório, tem cinta para pós-parto. Não, e vai ser assim, Tem cinta pra vai tudo. ser sua melhor amiga, companheira mesmo para todos os momentos, né? Então tem que Durante realmente ali ser pelo uma... menos 30, 60 dias, sim. Vai ter que estar ali o tempo inteiro. Então, assim, vale a pena o investimento numa coisa que vai ser boa para você, né? E mais confortável e tudo mais. Uma coisa que eu peço muito para elas é essa abertura aqui, ó, da cinta. Sim. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Tem umas cintas que tem uma aberturazinha deste tamanico. Micra. Como é que a pessoa vai no banheiro? Vou ficar tirando a cinta? Não, É aí não dá. impossível ficar Não. retirando a cinta no pós-imediato. E assim, no pós-imediato tem que beber Essa bastante cinta- líquido. essa né? Então cinta você tem que ir ter uma boa bastante abertura. ao banheiro. E outra coisa que tá errada aqui, ó, a calcinha tá embaixo da cinta. É. Essa calcinha tem que estar acima, tem que estar sobre a cinta. A Isso calcinha daqui, sem gente, costura. Isso é uma foto do catálogo, Eu né? peguei uma foto qualquer só para mostrar para vocês qual era a cinta. Mas essa calcinha aqui, ela colocou por baixo só para mostrar mesmo a cinta como ela é. Mas o ideal para o pós-operatório é uma cinta sem costura daquela corte a laser por cima. Isso. Eu falo que quando tá em casa fica sem calcinha, né, gente? Melhor, não Fica só de precisa. cinta, né? Toda hora vai estar indo no banheiro fazer xixi porque tem que tomar muito líquido. Isso. Fica sem calcinha. Muito, muito bem. E é engraçado, muita gente falou assim, tá super interessante, no Instagram da doutora Fabiana Valera, a gente postou um vídeo que é a nossa fisioterapeuta com a técnica ensinando como sentar e deitar no pós-imediato, né? E aí tem várias perguntas falando assim, mas se eu não posso fazer uma compressão muito grande onde eu botei a gordurinha no glúteo, então a cinta amassa. Gente, essas cintas, elas são próprias para né? isso. Por isso, tem indicação de cinta para o pós-operatório. Se tem uma coisa que me deixa irritada, é quando eu... Gente, olha que eu sou chata com o negócio de cinta. A doutora tem desenho, gente. Desenho, foto, modelo, marcas. Procuro cinta. Nesses anos todos, quais foram as cintas que me agradaram no pós-operatório, que eu não tive problema. Então, eu sou chata com isso. Aí o paciente vai lá, compra a cinta errada. Aí chega lá do nada com uma cinta dura. né? Isso me decepciona. E assim, é isso. A falta de conhecimento leva o paciente a achar que, não, aquela dali tá X, essa daqui eu consigo um pouquinho mais barato, Às vou vezes, comprar essa daqui. uma merreca. E geralmente é muito pouca a diferença. Muito pouquinho. É isso aí. Então, assim, gente, o pós-operatório, ele é caro, tá? Pós-operatório, você precisa ter um valorzinho separado, porque é medicamento, como falou ali, ó, medicamento que vai ter que estar utilizando, As cintas, né? Às vezes tem lipoaspiração, faz drenagem, às vezes sim, a maioria das vezes a gente faz, sim. Então, isso é uma pergunta que surge muito. Em média, tá? Quantas sessões de drenagem você indica? Gente, no mínimo umas 20. Isso aí. Umas 20 no mínimo. E hoje tem o uso do taping, que facilita muito, né? Taping que ajuda também é bem legal, muito né? na drenagem. São aquelas bandagens que a gente faz, que tem aqueles polvinhos que ajudam. Com certeza vocês já viram, que chama bastante atenção, eu podia até ter né? visto uma foto aqui para vocês. São aqueles polvinhos que ficam... É uma fita adesiva que a gente coloca e ajuda na drenagem. Então, assim, a gente tem fisioterapeuta, mas não necessariamente precisa ser a fisioterapeuta da clínica. Quando é uma fisioterapeuta que você já está acostumada, eu peço para entrar em contato, a gente vai falando qual é a nossa rotina, porque cada médico também tem uma rotina diferente. Eu começo geralmente a drenagem 5 dias após o pós-operatório. 5 dias de pós-operatório a gente já começa a fazer a drenagem, mas a drenagem linfática manual, sem aparelho.
E muita gente fica assim, como é que eu vou fazer a drenagem? Dói muito, eu já fiz um tipo de massagem e dói. Não é essa mesma massagem, tá, gente? Ela é bem levinha. Ou tem gente que fala, pra que eu paguei? Não senti quase nada, Que dia eu tão vou trazer leve. a Lauren aqui pra gente conversar sobre isso. Vê se você consegue receber aí no AirDrop. Pode mandar. Acho que Tá aqui, foi. Aqui pra vocês verem, que é o taping. Esse aqui tá com imagens para fisioterapia, né? Você vê que é ombro, lombar, braço. Era muito utilizado para dor, né? Para distensão muscular, pós-exercício. Mas é isso, ó, são os polvinhos, tá vendo? E aí depende do local, o corte, né? E tem vários desenhos, é até vários legal, desenhos, né? Uma obra de arte. É coloridinho. Então são essas bandagens que hoje a gente usa também. E elas fazem a drenagem automática ali, né? Fica pressionando no local, né? Exatamente. Faz uma drenagem. Por si só, já vai acontecendo a drenagem, já vai ajudando na drenagem. Só de colocar a fita na posição certa. Também não vai colocando um monte de fita no corpo, não. Não é para você colocar, tá? É um profissional para isso. Senão, já pensou? Senão daqui a pouco tá todo mundo... Vou ali, vou comprar e eu mesmo coloco. Não é assim não, gente. Porque essa fita... Tem que ter muita cautela para colocar, porque se você puxar ela, esticar e soltar, ela faz uma queimadura na pele. Olha aí. Tem que saber a tensão certa e a posição certa para colocar. Não, você vê que nem é todo profissional de fisioterapia que realiza. Não é. Tem que ser realmente habilitado para isso, né? E Tem aí é legal de vocês saberem, isso pode ser feito imediatamente, né? Acabou a cirurgia. Sim, geralmente a fisioterapeuta vai até no centro cirúrgico mesmo e já coloca a bandagem lá no centro cirúrgico. Ela já sai com a bandagem já colocada. Uma pergunta, que eu tô com várias perguntinhas aqui, né? Que a gente abre as caixinhas de pergunta e eu vou soltando as dúvidas dela. Olha o que recebemos aqui, obrigada. Agradeço. Obrigada. Doutora, acho muito feia a barriga de lipoaspiração. Toda vez que eu vou na praia, vejo umas barrigas com umas irregularidades. Elas falam tantos termos, com os gomos, com buraco, com fibrose. Por quê? Porque foi uma lipoaspiração mal feita, primeira coisa, né? A lipoaspiração, quando ela é retirada gordura em excesso e o paciente tem flacidez, vai ficar totalmente irregular. Ou uma lipoaspiração muito superficial, que é o que acontece muito em hidrolipo. Hidrolipo em consultório, né? Que fazem aquela lipo em consultório, acaba superficializando muito para o paciente tolerar a dor e aí acaba ficando muito mais irregularidade. Então, gente, a barriga de lipoaspiração, ninguém sabe que foi lipoaspirada não, tá? É isso aí. Essas que você está falando aí é porque foi mal feito, mal indicado, né? Foi a indicação, né? O paciente tinha muita flacidez, retirou muita gordura e aí... E qual é o tipo de anestesia? Geralmente anestesia geral. Porque a gente tem mudança de decúbito quando a gente tem, por exemplo, a virada, né? Que vai lipoaspirar as costas. Eu vou lipoaspirar as costas e vou deixar o paciente de barriguinha para baixo. Então, para o anestesista ter acesso à via aérea, é muito mais seguro que o paciente esteja sob anestesia geral e não sob anestesia peridural. Sim. Porque se tem uma intercorrência, o anestesista tem controle sobre tudo. Sim. Agora, se o paciente está em decúbito, está de barriga para baixo e tem alguma intercorrência, até desvirar o paciente, né? Demanda muito tempo. Ótimo. Então, a melhor coisa é a geral. Aí vamos lá. Fiz a lipoaspiração e fiz a lipoenxertia, tanto no glúteo quanto na mama. Isso é possível? Posso fazer? Sim, super. Aí a pergunta, como eu durmo? Assiste o vídeo lá que a Lauren está te ajudando a deitar, né? Você vai ter que ficar reclinada a 45 graus. A gente coloca um apoio atrás na coluna lombar e embaixo do joelho, porque você está distribuindo a sua tensão, a força de tensão, e você distribui ao longo do corpo para não ficar na região do enxerto. A barriga para cima, tá, gente? Não tem como deitar de bruços. Então, a gente consegue, sim, fazer a lipoenxertia e dormir tranquilamente. E quanto tempo, mais ou menos, que precisa ter esse cuidado para não sentar? 30 dias no mínimo. No mínimo.
Pra que é um botar ali período... O enxerto ele vai pegar totalmente com 3 meses, né? 3 meses a gente vê a pega completa do enxerto, com melhor evolução. Agora, essas regras, né, para deitar, para se locomover, para sentar, são os primeiros 30 dias. Ótimo. Agora, tem aquela dúvida assim, eu tenho pouca gordura, não posso fazer no meu corpo inteiro, quero fazer tudo de uma vez. É um pouquinho na papada, é um pouquinho na axila, é um pouquinho no culote, é um pouquinho no quadril. Desde que não ultrapasse os 40% Uhum. de área lipoaspirada corporal, sem problema. E você interna o paciente para fazer só a lipoaspiração de papada? Geralmente não precisa internar, não. É só vai num ambiente hospitalar, a gente faz e vai embora para casa. Uhum, não precisa dormir, né? Não. Tudo isso. Agora, no caso de fazer a lipoescultura, lipoaspiração, fica quanto tempo? 24 horas. Interna, opera, vai embora no dia seguinte. Dorme lá no hospital com todo cuidado, toda Isso. atenção. E aí tem direito a acompanhante, isso é legal, Sim, tá, gente? tem direito a A gente acompanhante. ainda vai fazer, né, um podcast só falando sobre essa rotina mesmo, de como funciona, como que é chegar até o hospital, fazer a cirurgia, que é interessante para elas saberem também, né? Sim, super. Então, para finalizar ali, eu acho que ficou bem claro, por favor, medidas de segurança, né? Isso que a gente vê em todas as mídias, quando tem um óbito ali, um óbito aqui, se você lê a fundo a matéria, você vai ver que realmente, geralmente, né, foi feito em local impróprio, com profissionais impróprios. Teve até um último caso de uma menina que deu até uma entrevista no Fantástico. Deve ter uns 2 meses, mais ou menos. Foi no comecinho do ano. Que não teve acesso ao médico, né? Era o que ela mais questionou ali. Que ela sentiu dor, foi relatando. Isso é uma coisa que a doutora Fabiana sempre fala muito. Dor é muito relativo. Sim, e nunca menospreze muito. a dor do paciente, né? Porque a gente sabe que lipo dói. Mas Sim. o que é essa dor? Aonde que está incomodando, né? Quanto É uma tá dor doendo? que não melhora com a analgesia prescrita, o analgésico passado pelo seu médico cirurgião. A dor não passou, pode ter certeza que é bom avisar. Avise, né? Pra gente fazer um exame, pra gente te examinar, pra poder dar uma olhada, ver o que está acontecendo, né? Porque o limiar de dor ele é muito variável, mas existem sinais de alerta que a gente precisa estar atento. Sempre. E aí, no último episódio de abdominoplastia, você falou bastante sobre a questão de você se movimentar, para a lipoaspiração principalmente, né? Também. Nenhuma cirurgia, o paciente precisa ficar em repouso no leito. Nenhuma, a não ser cirurgia ortopédica, né? A cirurgia ortopédica é outra coisa. A gente está falando aqui de cirurgia plástica. Cirurgia plástica, nenhuma eu quero o paciente deitado em repouso no leito. Porque isso aumenta muito o índice de tromboembolismo. Sim. Né? Então, por mais que a gente faça prevenção com heparina, né, que são as injeçõezinhas diárias, eu preciso que o paciente deambule. Eu preciso que você caminhe. Não é para caminhar na praia. Teve uma vez que eu falei, até uma colega minha paciente, uma colega médica, que eu operei, cardiologista, eu falei, você pode caminhar, pode deambular. Ela foi caminhar na praia. Aí não, gente, não é para levar tudo ao pé da letra. Calma. Menos. Mas é interessante para elas entenderem, né? Já vai estar com o uso da cinta, já comprimindo, vai fazer até a prevenção. Durante o ato cirúrgico você também tem, né, métodos de prevenção, que a gente até postou alguns vídeos da bota, né, pneumática e tudo mais. Tem algumas coisas que a gente usa, alguns artifícios que a gente usa para prevenção, né? Bota pneumática, uso de meia elástica, deambulação precoce, uso de medicamentos como heparina, como xarelto. Então, e a deambulação precoce é uma das mais importantes. Agora, vamos supor que o paciente não tenha realizado abdômen, mama, somente a lipoaspiração. Quanto tempo ele pode voltar às atividades dele de trabalho? Olha, uma semana o paciente está conseguindo voltar às atividades. É raro o paciente com uma semana não está conseguindo voltar às atividades pós-lipoaspiração. Porque, na verdade, o que limita na lipoaspiração é a dor. Então, a dor na lipo, geralmente são os 3 primeiros dias. Depois disso, ela já vai melhorando. Sim. Então, depois de 3 dias,
até uma semana, o paciente está muito bem para voltar às atividades. As atividades de trabalho. Não vai Nada poder... com muito esforço, Não né? vai poder fazer muito esforço. Vou fazer crossfit, vou correr, vou fazer maratona. Não. É para voltar às atividades de trabalho, né? E provavelmente, assim, a pessoa ainda tá muito inchadinha, então escolher roupas também que não sejam Vai muito ficar mais apertadinhas, né? chatinho. Aquilo que a gente falou até no começo, tá para muito não usar quente, jeans, né? Não usar calça isso é jeans. super importante. A roupa que você vai utilizar no pós-operatório, seja ele qual for, principalmente lipoaspiração, não pode te marcar. Sim. Tem que ser uma roupa mais solta. Espera um pouquinho, gente. Daqui a um porque tempinho você tem só gente vai que querer já usar isso. Que já tá querendo colocar aquela roupa bem justa. Sim. Não é o ideal. Não é o ideal porque marca mesmo. Botar umas coisinhas mais confortáveis, mais amplas e vida que segue. Isso. Salto alto, pode usar? Pós-lipo, sim. A única coisa é que você pode ter uma tonteirinha. E aí tá de salto é pior, né? Pós-abdominoplastia, não. Não pode usar salto, mas pós-lipo pode. É engraçado, Desde que você né? esteja se sentindo bem, pode. É engraçado, tem tanta paciente. Ai, doutora, me Pelo libera, amor eu de não Deus, consigo. Não consigo ficar nem um pouquinho. Mas então, acho que ficou bem claro. E é aquilo que a gente sempre fala em todos os episódios. Qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer indicação, qualquer coisa mesmo, bota aí nos comentários, que a gente vai estar sempre vendo, né? E falando um pouquinho mais para vocês. Quero mostrar, tá? Porque já tá mostrando. Isso aqui é técnica feminina. Mostra aí, conta seu segredo. É o que isso aqui? Aham. Soltou, Conta né? o seu segredo. Pra não ficar Isso é com bom, muito né? decote, né? Eu não sei o nome disso não, gente. Qual que é o nome? Uma fitinha daquela That Girl, não é? É, isso aí. São Essa umas marca. fitinhas que dá pra você fazer bainha Ó, falsa. Uma coisa que eu gosto dessa fita, sabe pra que é? Pra decote. Quando o decote é muito profundo, porque se você fizer assim, ele vai abre. pra frente, né? Isso aqui é ótimo, né? Perfeito. É descoberta Então, da mais vida. uma dica feminina, viu? Adorei. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio falando sobre lipoaspiração. Se tiverem dúvidas, deixem aqui que a gente vai respondendo. Isso aí. E não esqueçam de se inscrever, tá? Vai ser muito importante pra gente. Um beijo. Tchau.